Olá, meu nome é André Braço, sou consultor financeiro e imobiliário, e hoje, a pedido de um dos nossos seguidores aí, eu estou falando um pouquinho sobre os índices de correção monetária. Então eu separei aqui 4 dos principais índices, que é o TR, INCC, IGPM e IPCA. Mas antes disso eu queria falar um pouquinho sobre juros, que o pessoal confunde um pouquinho essa relação dos juros com correção monetária, né? Então existe uma diferença, né? Juros é aquele valor que é pago a título de remuneração por um dinheiro emprestado ou por uma dívida em atraso. Ele é compensatório. Tá? Então isso é juros. Juros é aquilo, eu te emprestei R$1.000 a 10% ao mês e no outro mês você vai me pagar R$1.100. Então 10% foi juros, isso é juros, é compensatório pelo dinheiro concedido. Ou por uma dívida, ou por uma parcela, um boleto pago em atraso, e aí é cobrado multa e juros. Tá? Então juros é compensatório. Tá? Quando a gente fala em correção monetária, a gente está falando em manter o equilíbrio econômico. O que é o equilíbrio econômico? É manter a capacidade de compra do mesmo produto quando este aumenta. Tá? Então, comprei 1 quilo de arroz hoje, ele custou R$5. No mês que vem ele custou R$5,05, por exemplo. Qual foi a correção monetária nesse período de um mês para o outro? De 5 centavos. Então, isso é que vai indexar a correção monetária. É só manter que, com o mesmo dinheiro, né, eu passo a ter que ganhar 5 centavos a mais para comprar o mesmo produto. Então, isto é uma correção monetária. Entendeu? Ficou claro? A intenção desse vídeo aqui é passar um contexto geral, não é deixar nenhum especialista em economia, ok? Vamos falar, então, um pouquinho sobre TR. Tá? O que é a TR? A taxa referencial. Foi criada em 1991 no governo Collor, no plano Collor 2. Qual que era a intenção quando criaram a TR? A gente tinha um índice inflacionário muito alto, onde a poupança era corrigida pelo índice de preços de consumidor, e isso que gerava? O índice refletia o mês anterior, né, a diferença de um mês para o outro, gerava mais inflação, que gerava mais custo, que gerava mais poupança, que gerava mais custo, e virou uma bola de neve, chegava a ponto das pessoas venderem um imóvel para aplicar na poupança, porque de um mês para o outro, aquilo valorizava 150%, 200%. Então, quando foi criada a TR, foi para reter a inflação no país. Tá? E conseguiu e teve sucesso. Com a criação da TR, a base de cálculo ficou sobre o comando e divulgação do Banco Central. Tá? Ela passou a balizar a poupança, né? E variavelmente ocorreu o quê? Passou a ser o índice de correção aplicado nos financiamentos imobiliários, em financiamento de letras de câmbio, enfim, começou uma série de situações que hoje é o nosso dia a dia, mas principalmente corrigir a poupança. Tá? Como é que é feito essa variação, né? Hoje, como é que está sendo feito a avaliação dessa correção monetária pela TR? Qual que é a base de cálculo que o Banco do Brasil usa? Né? Ela usa as letras do Tesouro Nacional, ou a Selic. Então, a proporção é, Selic sobe, TR sobe, Selic desce, TR desce. Por isso que desde 2018, 2019, 2017, já começou 2018, 2019, a gente tem uma taxa zero de TR. Isso é porque o cálculo da Selic, com a redução e o cálculo aplicado, ele dá zero? Não. Ele pode dar até inferior a zero. É que, por normativa do Banco Central, o mínimo é zero. Ela não pode ser negativa. É o único índice que a gente tem hoje no Brasil que não pode ser considerado negativo. Ok? Aí vamos falar agora um pouquinho do INCC, que é o Índice Nacional do Custo da Construção Civil. Tá? É divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, comparando nas principais capitais do país, aí São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Salvador, Recife, Porto Alegre, Distrito Federal. Inicialmente era conhecido como INCC, que era o Índice da Construção Civil, e era local. Era só feito com base no custo da construção civil no Rio de Janeiro.
Tá? A partir de 85, ele passou a ser nacional e alterou o nome de ICC para INCC. Tá? Qual que é a base de cálculo? É o custo da construção civil. O princípio é o mesmo. Correção sempre o princípio é o mesmo. Quanto custou para construir um metro quadrado hoje? R$ 1.000. Quanto custou para construir um metro quadrado mês que vem? 1.100. Esse período aqui, qual foi a correção? R$ 100. Então, esta correção de R$ 100 é que vai gerar o INCC. Tá? É o aumento do custo da produção para manter o equilíbrio econômico. Então, é transformado num índice que é aplicado sobre prestações de imóveis na planta, que é o que vocês devem ter muito convivência aí, que é esta finalidade desse índice de correção. Tá? Qual que é a base, né? De onde sai essa... Por que aumenta, né? Aumenta porque aumenta a mão de obra, aumenta porque aumentou o material aumentou porque faltou algum tipo de matéria-prima, aumentou porque o combustível aumentou e o transporte ficou mais caro. Então é uma cadeia que gera esses custos aumentando, tá? E a gente tem aí quem já comprou imóvel na planta, quem é corretor que trabalha com a venda de imóvel na planta, percebe que o INCC ele sempre é maior nos meses de maio e junho. Por que acontece isso? Porque existe a correção, o dissídio da categoria, ou seja, a correção dos salários dos empregadores, dos empregados da construção civil. Isso em toda a cadeia, desde a base da construção até o topo da pirâmide ali, onde está os funcionários de empresas ligadas à construção civil. Tá? Então, por isso que maio e junho são os meses mais pesados aí do INCC. Quando termina a construção, para quem vende imóvel na planta, sabe que no término da construção aquele índice ele deixa de ter uma validade legal e passa a ser substituído normalmente por IGPM ou IPCA. Tá? Mas vamos falar um pouquinho sobre IGPM. O IGPM é o Índice Geral de Preços, também calculado pela Fundação Getúlio Vargas, mas ele tem como base outros índices de preço, que é onde ele faz uma média desses índices e é onde gera uma correção, vamos falar assim, um pouco mais justa, mais próximo da realidade. Tá? Então, quais são os índices que ele pega ali de parâmetro para fazer a compilação dos dados e fazer a média e tirar o índice geral de preço? Tá? Ele pega 60% do IPA, que é o índice de preço do produtor amplo. O que é o IPA? O IPA ele faz uma pesquisa do custo da produção, seja da produção agropecuária, seja da produção indústria, tá? Que vai gerar o produto final para o consumidor. Então, quanto custou hoje para produzir um computador? Custou X valor. No mês seguinte, XY. Então, essa diferença de Y é que vai ser a base da correção. Percebe que o raciocínio é sempre o mesmo. O que muda são os parâmetros e de onde sai isso. Tá? 30% do IGPM é tirado do IPC, tá? Que é o Índice de Preço do Consumidor, ou seja, o consumidor final, eu e você. Aquilo que o produtor rural, agropecuário, agrícola, ele produziu, a indústria produziu, ela teve aumento na produção, esse aumento é passado para o produto final, que nós vamos lá e compramos, adquirimos, e ao custo para a gente adquirir aquilo também aumentou. Então essa diferença é a correção monetária. E 10% do INCC que a gente acabou de falar, o raciocínio não precisamos repetir. É medido normalmente entre 21 e 20 do mês seguinte. Esse é o período da medição desses parâmetros, né, que é usado para gerar o IGPM. Aí depois tem o IPCA, que a gente falou recentemente, comparando IPCA com TR aí no projeto da Caixa, tá? Que é o Índice de Preço do Consumidor Amplo, tá? Que é divulgado pelo IBGE, tá? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Tem como base de coleta de informações o CNIPC, que é o Sistema Nacional de Indicação de Preços ao Consumidor, tá? Que é ligado ao IBGE. Então ele é calculado pela variação do custo do preço final. Lembra que eu falei, preço lá do IPC, né? O IPC, né? Que é o Índice de Preço Consumidor. O IPC ele é mais amplo porque ele pega ali a informação das 11 principais capitais do país, que é Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e Distrito Federal, e os municípios de Goiânia e Campo Grande. Tá?
Então, como é que o SNPC faz? Ele pega o comportamento de consumo, né, de famílias de ganho, né, de rendimento entre um salário a 40 salários mínimos, o que essas pessoas consomem, seja de base de cesta básica, alimento, cesta básica, vestuário, produtos eletroeletrônicos, enfim, o consumo médio dessas famílias dentro desta faixa de renda, e aí ele vai fazendo a comparação dos preços entre um mês e outro, o que aumenta e o que diminui, e ali faz a média onde gera o IPCA. Tá? Essa variação ela vai ali, pode aumentar, pode diminuir, né? Todos os outros índices que eu falei, inclusive IPCA, ele pode ser negativo? Pode ser negativo, se houver alguma coisa que ele caia, que ele fique menor, né? Ou seja, um retrocesso. Em vez do produto final aumentar, ele reduzir. Tá? Aconteceu isso em 2009, na marola do Lula, com o INCC. Vamos pegar 2009 lá, marolinha e tal, mas para conter a inflação naquele momento, o Lula deu incentivos fiscais para o setor da construção civil e para o setor agropecuário, que é o que promove o PIB interno nosso, né, do nosso país, o maior PIB nosso é isso, com base nesses dois movimentos aí, econômicos do país. E aí, em 2009, a gente teve um INCC negativo. Tá? É raro, mas pode acontecer. Tá? Isso é só a título de conhecimento. A intenção é passar como é que funciona o raciocínio, ter uma ideia de onde saem esses valores, esses índices. Acredito que a gente tenha conseguido passar, o vídeo ficou um pouco longo. A intenção vou fazer em um único vídeo mesmo. O passado a gente fracionou em vários. E agora estou fazendo esse em um único, com a informação completa, né? Porque o outro dava uma parte de informação, mas uma partezinha, eu não sei o que fica mais confortável para vocês. Então, seria interessante aí comentários sobre isso, o meu ouvinte, quem me acompanha, prefere ver esses vídeos dessa forma, para que a gente possa aí aprimorar essa prestação de serviço aí à sociedade. Né, de dar essas informações que não são tão divulgadas aí na mídia, tá bom? Agradeço aí pela atenção, agradeço por quem me acompanha. Quem não se acompanha faz inscrição. Se tiver dúvidas ou quiser um material impresso em PDF dessas informações que eu passei, só pedir pelo e-mail, está aqui no rodapé do vídeo, ou por WhatsApp também no meu telefone, também aqui aparece na sequência no rodapé do vídeo. E fico à disposição de vocês para qualquer sugestão, solicitação de algum assunto que queira que se comente, que se aprofunde um pouquinho mais, tá bom? Grande abraço, meu nome é André Brás, sou consultor financeiro imobiliário. Até mais.